É isso aí, nação rubro-negra! Tô chegando! Tem excelente notícia para vocês, mas também tem um problema gravíssimo com Pedro para a decisão da Libertadores da América. Olha, esse vídeo tem muitas informações do Flamengo para você. Então faz o seguinte, aciona o sino da notificação para todos os vídeos, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo, nação rubro-negra. Chega com tudo, porque tem muita coisa para a gente conversar aqui a partir de agora. É por isso que eu peço a sua atenção e peço para que você fique ligado, porque realmente é importante tudo que eu vou trazer aqui. Eu começo falando do julgamento do Bruno Henrique. Olha, eu quero parabenizar aqui o vice-presidente-geral do Flamengo, Dr. Flávio Willemann, um advogado super competente, o Dr. Michel Assef, filho, patrimônio histórico do Clube de Regatas do Flamengo, um advogado realmente muito qualificado. E eu vou dizer, o Flamengo foi gigante. O Flamengo venceu pressões. O Flamengo superou adversários invisíveis nessa causa do Bruno Henrique. Foi, sem dúvida nenhuma, uma das maiores defesas que eu vi o jurídico do Flamengo fazer nesses últimos anos. Mas eu digo isso de forma bem tranquila, porque disparadamente foi exatamente isso que aconteceu. Então, vamos aos fatos. Eu vou até a sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Betânia Chiarelli passou a tarde toda lá, fez um excelente trabalho e dá um panorama pra gente de como foi o julgamento. Fala Choque, diretamente aqui do STJD, aonde finalmente terminou o julgamento do Bruno Henrique. Ele que está liberado para jogar, porém com uma multa de 100 mil. O julgamento foi acirrado, teve um momento aí que ficou 2-2, 3-3, era um sim, um contra. A situação foi tensa por aqui. Mas o importante foram 6 votos a favor do jogador estar livre para jogar, mas com multa. Então, 6 votos a favor do jogador livre, porém uma multa de 100 mil. 2 jogos contra, que foram 270 dias de suspensão e multa de 75 mil. E 1 voto apenas para manter a pena inicial de 12 jogos. Então, o importante é que o Bruno está livre para jogar. Final de Libertadores está aí, final de Brasileiro. O Bruno finalmente está livre e com uma pena de 100 mil para pagar. Agora eles resolvem se é Flamengo, se é Bruno, quem vai pagar esses 100 mil, não interessa. O importante é que o jogador está liberado. Quem esteve aqui presente foi o Dr. Michel Assef e o Alan Flávio, que é o advogado do Bruno. Além de Flávio Willemann, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, e também o Denis Ricardo, que é o empresário do Bruno Henrique, e eles falaram com a gente agora no finalzinho, deram as suas versões, falaram se estava feliz ou não. Teve gente que não gostou muito dessa punição, mas segue aí todos os vídeos daqui e também do momento em que Bruno foi liberado para jogar. Então, até a próxima, Bruno liberado, e acompanha aí todos os momentos aqui do STJD. Tá aí, a palavra da Betânia em cima do lance. Reportagem Choque, marcando presença em cima do lance. A parada acontece e a gente traz o relato preciso para vocês. Como manda o bom jornalismo. Então a Betânia está de parabéns. Grande trabalho. Agora vamos trazer os artistas do Flamengo, que foram importantíssimos nessa causa. Daqui a pouco eu vou falar sobre um problema gravíssimo com o Pedro, hein? Eu vou começar com o Dr. Flávio Willemann, falando a respeito da absolvição do Bruno Henrique, que na verdade vai pagar a multa aí de 100 mil, e também o Dr. Michel Assef Filho, respondendo as perguntas da imprensa.
Bota os dois na tela, primeiro o Flávio Wileman. Enaltecer a independência e a autonomia da justiça desportiva no Brasil, que vem desempenhando um papel extremamente importante na condução do desporto brasileiro, não se curvando a pressões externas para instruir e realizar os seus julgamentos. Assim me manifestei quando o Bruno Henrique saiu condenado na primeira instância, e assim o faço novamente. Decisão judicial, qualquer aluno primário do curso de Direito aprende, se cumpre. O Flamengo, ou se recorre. O Flamengo assim o fez quando saiu vencido na primeira instância, e te digo que não sai 100% satisfeito com o julgamento, porque o atleta ainda foi punido. Mas o recado que eu queria deixar em nome do Clube de Regatas do Flamengo é a confiança na justiça desportiva brasileira, a importância desse caso, o respeito a todos os votos que desclassificaram a conduta do atleta, e até os votos que entenderam por entender a conduta como típica e punível. Acho que é de se extrair desse julgamento algo positivo, que é o alerta para todos os clubes cada vez mais informarem seus atletas, e o Flamengo faz isso anualmente, quase que 2 vezes por ano, reuniões com seus atletas da base, do futebol feminino, a importância de manter o fair play no esporte e de não se envolver em qualquer confusão que venha a causar violação ao regulamento de competições ou mesmo às regras do direito desportivo. Então, mais uma vez, eu queria enaltecer a autonomia e a independência da justiça desportiva brasileira, que, repito, não se curvou a pressões exteriores para realizar um julgamento justo. Tá? Muito obrigado. Agora o Michel comenta o caso. E adiamento, falando do adiamento do julgamento de alguma forma? Não, claro que não. Nenhuma conexão com nenhum outro clube do Brasil, apenas enaltecer a independência da justiça e a autonomia da justiça desportiva brasileira, porquanto durante essa semana esse assunto foi muito ventilado na imprensa e corretamente ventilado na imprensa. E eu só enfatizei que a justiça desportiva julga fatos à luz de normas, sem pressões externas. Pelos isso. Obrigado. Isso faz parte da justiça, né? Faz parte da justiça comum e da justiça desportiva. E por isso que existe o duplo grau de jurisdição, ou seja, possibilita o recurso exatamente para que o tema seja devolvido aqui a uma instância superior. Então, no nosso entendimento, portanto, o recurso se deu em razão disso, a decisão da comissão disciplinar de primeira instância estava equivocada, porque aplicou a penalidade prevista no artigo 243A, e ficou provado aqui que essa infração disciplinar, essa previsão, esse tipo infracional, não se adequa ao fato ocorrido com Bruno Henrique. Olha, não se comemora decisões como essa, a gente não deveria nem estar aqui, na verdade é essa, né? Então o Flamengo, ele entende que os atletas, eles têm que tomar cuidado, né? Acho que é o que a gente precisa nesse atual mundo de apostas. A gente tem que ter cuidado, né? E o Flamengo, como disse o vice-presidente Flávio Wileman, todo ano, nós dois, a gente apresenta aos atletas tudo que deve se evitar, faz os ensinamentos devidos, e eu acho que é assim que o mundo do futebol hoje tem que tratar desse tema, que é muito sério, né? As apostas já se tornaram realidade. Acho que o atleta e o Flamengo têm que discutir esse tema, mas na realidade temas como esse são denunciados os atletas, e aqui o clube ele entra nessa defesa por entender que na realidade o fato em si deveria ser tratado de forma distinta, até porque o clube entendia que não foi prejudicado no fato ocorrido com o Bruno Henrique. Olha, acredito que a análise em relação ao fato, ao que de fato ocorreu, foi fundamental para, inclusive, diferenciar esse caso recente agora do Bruno com o caso da Operação Penalidade Máxima, ou seja, ficou evidente com
uma análise profunda do caso, que o que aconteceu aqui foi algo completamente distinto. E, portanto, não caberia aplicação do artigo 243 nem 243-A, que tem uma previsão muito específica e que não se adequa ao fato ocorrido com o Bruno Henrique. Então, acho que a análise profunda do fato foi o que acabou resultando na aplicação do artigo 191 e rechaçando qualquer possibilidade de suspensão do atleta. O pessoal tá de parabéns, né? Realmente, o pessoal tá de parabéns, incrível. O Flamengo sai vitorioso e, graças a Deus, nós poderemos ter o Bruno Henrique. Agora eu quero falar para vocês de um assunto que eu vou dizer uma coisa, um assunto preocupante, que me preocupa muito. A ESPN trouxe a informação de que a proteção para o antebraço do Pedro, feita pelo Flamengo, que possibilitou o Pedro de treinar, é proibida de ser utilizada nas competições de futebol, tanto CBF, FIFA e também Conmebol. Ô Choque, você está querendo dizer que o Bruno Henrique está fora da decisão da Libertadores? Gente, eu mergulhei a fundo nessas últimas horas. Eu até demorei um pouco para trazer esse vídeo porque eu estava correndo atrás dessas informações. Então, o Flamengo já está trabalhando com o que há de mais moderno no mercado para poder resolver essa situação. Porque existe uma preocupação da proteção que precisará ser criada não proteja efetivamente o suficiente do que o Pedro vai precisar para ter contato e retornar aos gramados. Então, nesse momento, existe um trabalho ancorado pelo Departamento Médico do Flamengo no sentido de poder resolver esse problema. Eu torço para que dê tempo, porque nós já estamos no limite, já estamos em cima da hora, e eu vou ser muito sincero, é uma situação que está me preocupando. Olha, eu estou preocupadíssimo com isso. Eu não consigo imaginar o Flamengo numa final de Libertadores sem o Pedro. Mas, como bom brasileiro, sempre acredito, vamos torcer para que tudo possa dar certo. Aquele forte abraço, valeu, nação rubro-negra.